Normalmente, no nosso vídeo de domingo é para responder uma pergunta, mas hoje a gente vai falar sobre uma afirmação que o John mandou pra gente. Ele diz: apesar da entrada ser AC, a gente está falando sobre o Super Nintendo PAL, que eu falei essa semana. Você pode tranquilamente usar uma fonte DC. E eu realmente não falei sobre isso na segunda versão do vídeo, depois que eu tinha encontrado o problema. Na primeira versão eu tinha falado, na segunda eu esqueci. Então acho que vai ser legal a gente falar sobre isso nesse vídeo. Vai usar apenas metade da ponte retificadora. Fato. Ele fala sobre slot de cartucho com bombril. Ele é o primeiríssimo lugar que você deve olhar e ter certeza do funcionamento. É aquela história. Depois que a gente descobre qual é o problema, fica óbvio que aquele era o primeiríssimo lugar, entendeu? Mas é complicado. A gente sempre sente quando você pega o videogame, você, qual é o problema? Ok, vamos nos lugares mais prováveis. E na realidade eu até olhei o slot, como eu falei, mas achei que era pelo de gato, não tinha o que fazer. E ele pergunta sobre o pico fusível axial. Muita gente me falou sobre o pico fusível axial. Não, eu não usei, mas achei interessante. Eu vou comprar alguns e fazer alguns testes depois num vídeo com vocês. Mas a primeira parte desse comentário é o que eu quero comentar e agradecer, inclusive, por ele ter me lembrado que eu não tinha falado nesse vídeo. O que ele quer dizer quando ele diz que a gente pode alimentar um Super Nintendo PAL, que teoricamente tem uma entrada AC não regulada, corrente alternada, com uma tensão DC? Por que isso? Vamos para o papel. Aqui, vamos pegar uma folha em branco e vamos fazer um desenho. A gente já falou sobre esse desenho mais de uma vez, que é o da ponte retificadora. Ponte retificadora, como eu falei para vocês, é uma maneira de transformar uma corrente alternada em corrente contínua, utilizando 4 diodos. Se a gente desenhar uma ponte retificadora, nós desenhamos 4 diodos. Isso aqui ficou um pouco feio, mas beleza. Todos eles apontando na mesma direção. Ok? Então são 4 diodos, todos eles apontando para a mesma direção, negativo para um lado. Aqui a gente vai tirar o nosso positivo. Aqui a gente vai tirar o nosso negativo. E em cima e embaixo a gente vai aplicar a nossa tensão alternada, certo? Por quê? Porque nessa tensão, ou essa corrente alternada, se a gente tiver em um determinado momento positivo aqui e negativo aqui, esse negativo vai do negativo para o positivo, então ele vai seguir esse caminho e vai sair por aqui. E o positivo vai do positivo para o negativo, vem por aqui e sai por aqui. Ou seja, o positivo sai na perna que a gente esperava que fosse positivo e o negativo sai na perna que a gente esperava que fosse negativo. Se a gente inverter isso, colocar negativo em cima e positivo embaixo, agora ele vai vir do negativo para o positivo, então ele vai fazer esse caminho. E o positivo aqui embaixo vai do positivo para o negativo e vai fazer esse caminho. Positivo sai na perna positiva, negativo no negativo. Ou seja, independentemente da polaridade que você coloque em cima e embaixo, você sempre vai ter 2 diodos ativados e a polaridade sempre vai sair certa no final. Isso quer dizer que num Super Nintendo que esperaria uma tensão alternada, se eu colocar uma corrente contínua, ou seja, se eu colocar, por exemplo, nessa polaridade, positivo e negativo, e só mandar isso para dentro, eu ainda vou ter positivo de um lado e negativo do outro lado. Vamos provar isso? Aqui eu fiz uma ponte retificadora. Vamos diminuir um pouco a luminosidade para vocês conseguirem enxergar. Aqui eu fiz uma ponte retificadora, só que utilizando LEDs em vez de diodo. Porque na verdade o LED é um diodo. LED quer dizer Light Emitter Diode, ou seja, diodo de emissão de luz. Então, esses diodos aqui vão ser os nossos diodos de retificação. Tá vendo que eles estão no mesmo sentido que os diodos do meu desenho? Eu tenho um diodo aqui e um diodo aqui. Outro aqui, outro aqui. Então, exatamente igual. Se você imaginar um desenho aqui de um triângulo, é o que a gente está fazendo. Tá bom? E eu estou colocando uma tensão, uma corrente contínua na entrada. Positivo desse lado, negativo desse lado. Vamos ligar a nossa fonte.
que está acontecendo aqui? Como eu tenho positivo entrando aqui embaixo e negativo entrando aqui em cima, esse diodo está ativado e esse diodo está ativado, e os outros dois não. E o que está saindo aqui está alimentando este diodo, que significa a nossa saída. Esse diodo só acende se ele estiver na polaridade correta, certo? Então a gente sabe que aqui ele está recebendo a polaridade correta, que está vindo através destes dois diodos. Nesse caso, eu tenho este e este ativados, ou seja, positivo embaixo, negativo em cima, fazendo esse desenho. É isso mesmo? Positivo para negativo e aqui, exatamente. Agora, o legal é quando a gente inverter isso aqui. Vamos ver o que acontece. Eu vou tirar esse positivo daqui, vou trocar o negativo para onde ele estava e vou colocar o positivo aqui. Tá vendo que os dois outros diodos se acenderam, os dois outros LEDs se acenderam? Agora o caminho tá diferente do que era antes. Agora a gente tem positivo para o negativo aqui, trazendo positivo para essa perna, e o negativo vindo por aqui. E como vocês podem ver, o LED vermelho continua aceso, ou seja, ele está na polaridade correta. Então, independentemente de como eu decidir alimentar esse circuito, se vai ser nessa polaridade ou nessa polaridade, esse diodo ou esse LED sempre vai acender, porque ele está sempre recebendo a polaridade correta. Da mesma forma, se fosse o Super Nintendo, independentemente de qual a polaridade que você coloca na entrada, ele vai retificar algo que na verdade já estava retificado e mandar para dentro do Super Nintendo a tensão na polaridade correta. Então, se você tem um Super Nintendo PAL, que aceita a corrente alternada, você pode tranquilamente conectar uma fonte DC. Não importa se o positivo é no centro ou se o positivo é na carcaça do conector, ele vai funcionar. Beleza? Espero que vocês tenham entendido com essa demonstraçãozinha bem simples aqui e até o próximo vídeo. Obrigadão, pessoal.